Shalom, meus irmãos, que a paz na seja com todos. Estou aqui de volta, né? Com o óculos já ajeitado, sem ter que estar caindo. Hoje a gente vai falar sobre o Tarev, né? Lembra que eu falei sobre Tarev ou Machia? Então hoje a gente vai falar sobre o Tarev, só sobre ele. Quais são as suas funções, o que ele vai fazer. Mas antes eu convido você a rezar comigo, né? A falar com o eterno nosso Kadosh Baruch Hu. A invocação do Shema Israel. Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Ead, Wa'eta et Shema Elohag, Avka Lebabak, Avka Navsha, Avka Meudag, Wayu Adebarim Aele, Esha Anonki, Ansabak Ayon Aulebabak, Ushana Intima Lebanek, Udabir Tabima Avshivtak, Babetek Avriktak, Baderek, Baesh Kabak Yorkuma, Ukakshatimalu, Talhedent, Wayo Tatafot, Benenego Katatema Mazuzot, Betu Avsharek. Essas peças. Então hoje a gente vai falar sobre o Tarev, um pouco mais sobre Tarev, entendeu? E também sobre o que é a Falutá e o que é a Rahutá. Vamos saber sobre esses dois. O que é o favor divino e o que é o desagrado divino. Até onde durou o tempo de graça do Eterno e até onde está rolando o desagrado divino. Então, primeiro essa parte, vou pegar para a gente ler aqui, é o seguinte, ó. Houve um período de graça, ou seja, o favor divino, denominado Rahutá. O que é Rahutá? A Rahutá é o favor divino, era o tempo da graça divina, é o tempo de graça. Se alguém disser assim, eu sou salvo pela graça. Não, hoje não tem ninguém salvo pela graça, coisas assim. O tempo de graça já se foi há muito tempo, né? Chega então a falar a vocês sobre o seguinte. Chega então a hora do desagrado, ou seja, do desagrado divino, o que é a Fanutá. A Fanutá em Israel é nação que ainda está, como vou dizer, se desenvolvendo na questão de várias coisas. E hoje existe a Fanutá. O que é a Fanutá? Fanutá é o desagrado divino. Ao contrário do Rahutá, que é o favor divino. Fanutá, desagrado. Rahutá, favor divino. Isso, quando foi que ocorreu isso? Ocorreu 260 anos após a entrada do povo hebreu na terra de Canaã. E esse tempo prevaleceu ao fim do século, aliás, do fim do sacerdote de Uzi. Prevaleceu até o fim do sacerdócio Uzi, contemporâneo de Eli. Período em que, de acordo com o livro samaritano de Yehoshua e a crônica de Abufat, o reino de Israel gozava de grande poder e manteve a lei, ou seja, a prática da Torá, né? Essa separação prevaleceu até o fim do sacerdote de Uzi. Essa separação ocorreu, isso após a rebelião de Eli, quando ele se autoproclamou sumo sacerdote e fez uma réplica perfeita das vestimentas sagradas, do tabernáculo, e passou a oficiar na casa de Judá, achando que tudo que ele estava falando era ótimo, mas só que não, né? As informações usadas aqui que eu vou mostrar para vocês pertencem ao serviço samaritano para o dia da expiação, que contém uma boa dose de ensino escatológico interessante. E ela foi escrita por Abishai ben Pinhas, neto do sumo sacerdote Aharão, já falecido. Como eu já falei para vocês, foi escrita por Abishai ben Pinhas, neto do sumo sacerdote Aharão, né, falecido em 778, que diz o seguinte, eu tenho uma carta que eu vou ler aqui, ó. Minha palavra deve instruir-te no memorial do Tarev e seu governo, quando ele iniciar a paz, sua majestade deve brilhar nos céus e na terra, e sua estrela no meio dos céus. Quando então o Tarev surgir, sua justiça há de ser revelada. O Shema, chamá-lo, ensiná-lo as suas leis. Ele dará uma escritura e vesti-lo com a profecia. Então se cumprirá a palavra do filho de Tera, ou seja, Abraham, que pediu um sinal
a Elohim quando tudo isso iria se cumprir. E Shema mostra tudo a ele e pede a Abraão que prepare o sacrifício de animais. A passagem, no caso, será quando o sol se põe, que eis o forno de fumaça posto, e era escuro, e eis um fogo fumegante, e uma tocha de fogo que passaram por entre aquelas metais. Está onde? Está lá em Bereshit 15. Ou seja, ele deve repousar sobre o seu santo monte, o Monte Xerezim. Então, onde é que o Tareb vai aparecer? O que ele vai fazer? Quando foi o primeiro sinal? Foi quando Abraão pediu um sinal. Foi quando Abraão pediu sinal ao Eterno sobre a questão do Tareb, sobre a questão do prometido, das coisas que iriam acontecer. E aí em Gênesis 15 fala do primeiro sinal. Quando o sol já estava posto e era escuro, eis um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre aquelas metais. Ou seja, aquela tocha, aquele fogo fumegante já representava o futuro. Aquela visão. Em seguida, o tabernáculo deve ser descoberto. E seus pinos devem fazer o quê? Seus pinos devem ser fixados e a coluna de fogo e de fumaça, os altares e seu incenso, a mesa e o castiçal, a arca da aliança e todos os seus utensílios que estão lá dentro, como os querubins, do lado, né, deste lado direito e do lado esquerdo da arca da aliança. O sacerdote tomará a panela, ou seja, tomará a panela de sacrifício e oferecer o incenso e ir para a tenda da congregação para fazer a expiação por ele, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. E outra, ele deve oferecer seus sacrifícios. Israel habitará seguro, de acordo com a profecia, livre de seu medo e deve manter suas festas em paz e trazer suas oferendas. Ou seja, quando o Tareb vier, ele vai restaurar todos os utensílios, tudo aquilo que o povo hoje não faz. Uma boa parte do povo que o povo não faz. Então Tareb, ele é o restaurador. A palavra Tareb significa restaurar. Ele é filho de um Deus? Não. Ele é um anjo? Também não. Ele é um profeta, semelhante a Moshe. Que a paz esteja com ele. Você faça assim com a mão direita, como eu estou fazendo aqui agora. Que a paz esteja com ele. Então, a alegria será restaurada e todas as nações serão subjugadas quando Tareb aparecer. Ele confundirá a língua dos árabes e na língua hebraica irá se manifestar. Ele não vai falar outra língua, né? Em seguida, deverá ser estabelecido uma forma de governo com homens sábios, homens de compreensão, e nada ficará oculto, nem acima nem abaixo. Então, muita coisa que hoje você vai ser isolado. Então, essas coisas vão aparecer tudo de uma vez. Quer que seja natural, sobrenatural, visível ou invisível, todas elas irão florar, todas elas vão aparecer. Em seguida, né, a casa de Judá, que era um inimigo aberto ao samaritano, deverá subir em cima da sua torre, né, e tomar a sua parábola. Ou seja, ele vai dizer o seguinte: ele verá esta glória e falará: que boas são as tuas tendas, ó Tareb, com grandes moradas. Águas fluirão de suas fontes e sua força será ampliada. Seu rei é superior a Gog e o seu reino será exaltado. Ou seja, essa é a profecia. Os judeus terão que reconhecer. E irão reconhecer que o lugar sagrado, o Monte Argarizim, é um lugar sagrado. É o único lugar em que o Eterno fará a sua morada. Também foi o seguinte, que pois ele será o quê? O que Tareb vai ser? Ele será rei sobre 11 nações, quais são mencionadas em sua lei. As nações e os não circuncidados dirá cada um a seu povo: tudo que nos foi ensinado era falso. Então as nações e os não circuncidados dirá cada um a seu povo: tudo que ou até hoje confiamos era falso. Ou seja, os seus líderes religiosos que pregavam o falso evangelho, a falsa crença em um filho de um Deus ou qualquer outra coisa, cairão por terra e irão ouvir somente a voz do Eterno. O que acontece? Vamos dizer: este é aquele cuja verdade é ensinada. Agora, vamos a ele, né? Vamos a ele, para que possamos entrar sob a sombra dos seus feixes. Ou seja, o povo irá falar, irá clamar. Aqui em Bereshit 28, verso 17, fala: e temeu, disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa do Elohim, e esta, né, é a porta do Shammai. Ou seja, seguinte, eles virão e crerão nele, em Moshe,
sua lei. Os judeus também dirão, vamos seguir a sua doutrina, né? E outra coisa, ainda vão amaldiçoar Esdras ainda, e suas palavras que ele escreveu em sua maldade, no Monte Gerizim, tá entendendo? Ou seja, agora por que Esdras falsificou a lei, de modo a diminuir a santidade do Monte Gerizim? O Tareb se alegrará em responder em seu coração de sabedoria. Vai dizer, bendito seja Israel com sua semente. Não há ninguém como ele entre os povos. Ó, que meus olhos possam ver este Tareb e sua majestade. Que a paz seja com ele. Ele possa alcançar a sua profecia. Poderá entrar em seu campo. Que ele possa vir a sua vitória. Que ele possa ofuscar a sua habitação. A paz seja com ele. Até a sua entrada em sua casa. A paz seja com ele. E sobre o seu país, apura a partir de quem eles se levantarão e receber seus presentes. A paz de Elohim esteja sobre o Moshe, que bendito seja. Filho de Arão e suas orações, que revelou a nós em seu livro este mistério. E a segredo do mesmo, o sumo sacerdote Abishai, ele relata a revelação da Santa Torá. E faz nomeação das testemunhas. Olha só o que diz aqui, ó. Eu mesmo farei menção, e ele começa, para vocês que aqui estão reunidos, de uma palavra que se alegrarão, o coração e confortar a sua alma, o memorial do Tareb e o dia do favor, ou seja, da graça divina, que passou, mas um dia vai vir ainda, a graça divina será restaurada no Monte Gerizim. Ainda não estão vivendo o tempo de graça, estão vivendo do desagrado, o seu tempo de desgraça, e não de nenhuma graça, ou seja, do desafeto, da desunião, que as pessoas estão ficando longe do Eterno, estão desviando o caminho do Eterno, e quando acontece alguma coisa, querem culpar o Eterno pelo aquilo que aconteceu, mas a culpa não foi do Eterno, a culpa é nossa mesmo. Olha só o que diz aqui, que será revelada segundo o reino, do qual temos testemunho na verdadeira lei, que foi recebida pela palavra do profeta. Então a profecia citada aqui é que ele fala que quando o Tareb vier, os judeus e os cristãos e muitas outras religiões reconhecerão que o lugar sagrado é o Monte Gerizim. Aqui em Bereshit 15:17 temos a primeira testemunha. Quantas testemunhas são necessárias para o aparecimento do Tareb? Temos aqui a primeira testemunha em Bereshit 15:17, em comparação a Deuteronômio 32:22, que é o seguinte, em Gênesis 15:17. Quando o sol já estava posto e era escuro, eis um fogo fumegante, tá entendendo? E uma tocha de fogo que passaram por entre aquelas metades. Ou seja, haverá uma tocha de fogo saindo do monte, dos grandes sacrifícios, a humanidade vai ver e tudo isso aí, vão reconhecer o que é aquilo. O sol realmente não dá mais seu brilho, a lua também não. Por quê? Por causa dessa grande fumaça. Aqui em Devarim 32, verso 22, diz o seguinte: porque um fogo se acenderá na minha ira, e arde até o mais profundo do céu, e devora a terra com seu fruto, e as abrasas também dos montes. Ou seja, a Torá está dizendo o seguinte: olha, essa fumaça vai tomar conta da terra, a humanidade ficará em perplexidade, preocupada com que não está dando mais luz, não tem mais luz, só tem escuridão, trevas. Lembra do que aconteceu no Egito? Pois a mesma coisa vai acontecer contra aquelas pessoas, os incrédulos, os que não abraçaram a Santíssima Torá, ou que não creram no Eterno, creem em 2, 3, 4, 5 deuses. Olha o que diz aqui. Em Bereshit 15:18 diz: a lâmpada que deve abrasar os fundamentos dos montes queimando, purificando e limpando o monte de resíduo e sua contaminação. Observe o seguinte, ele diz o seguinte, que a distinção entre consumir, que se refere aos ímpios, entendeu? E incendiar, que no caso refere-se às coisas impuras. Ou seja, até não diz que naquele dia os ímpios serão o quê? Incendiados, irão ser consumidos, e todos os seus lugares de idolatria serão incendiados. Está entendendo? Serão incendiados. Aqui em Bereshit 15:18 tem a segunda testemunha. A tua descendência tenho dado a esta terra. No antigo reino de Josué, não possuía a terra, desde o rio do Egito até quando? Até o grande rio, até o rio Jordão. O que aconteceu? Mas o Eterno diz que mais possuirão no segundo reinado. Que segundo reinado é esse? É o do Tareb. Quando Josué morreu e teve toda a distribuição das terras, o que aconteceu? O povo se dividiu. Então o reino foi dividido, mas de acordo com a Torá, o reino será o quê? Restaurado. Esse é o segundo testemunha. É quando você vê que as tribos estão voltando, o reino está sendo restaurado. Olha isso aqui, o terceiro. O terceiro é esse.
É o Gênesis 15, 19, que diz: e o Queneu, e o Quenizeu, e o Cadmoeu, para destruir as nações não mencionadas. Ou seja, esse povo aqui irá desaparecer. Ou seja, os povos idólatras, o povo que o Eterno proibiu de estar com a congregação de Jacó, desaparecerão. O quarto sinal é em Bereshit 49, verso 1, que diz: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, para que eu vos anuncie o que vos há de acontecer no dia vindouro. Mostrando que o dia da Fanutá, mostrando o dia em que o Moshe Rabbeinu, que a paz seja com ele, entendendo? Explicou para o povo que aconteceria essas coisas, que o Eterno se vingaria. Diz o seguinte, em Devarim 32, 29. E mal vos alcançará nos últimos dias. A palavra aqui, reunir, prefigura o dia do favor, como em Deuteronômio 30, verso 4, que ele diz: dali será o Shema Teulim, te ajuntarei. Ou seja, o Eterno vai juntar o povo dele naquele dia. Quando você vê que todos os israelitas, todo tipo de judeu, samaritano, todos os tipos de judeu que estão espalhados pelo mundo estão voltando para Israel, esse dia bem aí é o que? É o quarto sinal. E está se cumprindo aos poucos. O outro, que é o quinto sinal, fala o seguinte, que é o sinal da mão de Moshe, em Êxodo diz o seguinte, Êxodo 6, 7. Leprosa como tipifica, né, a neve, a Fanutá e os justos que viverão naquele tempo. Com isso, é a comparação, você pode comparar com Levítico 26, verso 44 e 42, que ele fala: eis que foi transformado com a sua carne. Ou seja, ele prefigura o quê? O retorno do favor divino. Quando Moshe botou a mão aqui e tirou, sua mão estava cheia de lepra, representando que as pragas viriam. Quando ele botou a mão de novo e tirou, representando o favor divino. Então aquilo ali representava o quê? As pragas que viriam nos últimos dias. Não só no Misrém, não só no Egito, mas para o tempo de hoje também. Olha só o que diz. O quinto sinal, o sexto sinal é esse. É Números 24, 18, que diz: e Edom lhe será uma possessão, e assim também Seir, os quais eram seus inimigos, pois Israel fará proezas, ou seja, haverá milagres em Israel. Haverá coisas espantosas, maravilhosas e assustadoras para a humanidade em Israel. E o povo vai ver, olha, tem alguma coisa errada, alguma coisa está acontecendo. Em Números 24, Israel deve fazer o quê? Deve fazer a restauração. Valentemente indica a restauração do reino e domínio de Israel sobre Esaú. Sobre o domínio de Esaú, sobre o domínio sobre os povos pagãos, os povos que se juntaram contra o Eterno. A sétima é Deuteronômio 30, do 1 ao 6, que diz: quando o Fanutá prevaleceu, o Shema Teulim fará voltar do cativeiro e te multiplica seus pais e circuncidar teu coração. Circuncidar o seu coração. Ou seja, a sétima é muitas pessoas que estarão circuncidando o seu coração e depois físico, no caso do homem, ao Eterno, voltando para a Torá. Nós estamos vendo isso acontecer. Muitas pessoas de várias religiões estão lendo a Torá e estão vendo que tudo que elas aprenderam lá atrás era tudo mentira, era tudo falso, era tudo enganação, tudo faz parte de um sistema. O oitavo é Deuteronômio 33, 2, que diz: o Shema veio de Sinai e de Seir raiou sobre nós e restabeleceu desde o monte Parã e veio das miríades santas. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Ou seja, o fogo da lei. A lei será posta para todo mundo. E as pessoas vão ver o que foi que eu fiz. O que aconteceu. Então, meus irmãos, é o seguinte. Eu digo uma coisa para vocês. Observem. Observem o que diz a palavra do Eterno. Porque o Eterno diz: Seir e Esaú, Monte Parã, são as crianças de Agar, os amametanos, que devem ser subjugados. A passagem também mostra, meus irmãos, que naqueles dias, ou seja, no dia do favor, ou seja, Hakotá, cada um receberá das palavras do Eterno. Porque de acordo com o verso 3 diz: Moshe nos deu a lei, no verso 4, o início de uma espécie de credo muito utilizado nas liturgias, enquanto que na primeira entrega da lei disseram: nós não temos força para executar todos esses mandamentos. Mas o Eterno diz: olha, vocês vão ter força naquele dia. Vocês vão ter força, por quê? Porque a palavra do Eterno está dizendo que o povo se entregará ao Eterno. Então, meu irmão, você que está vendo essa primeira parte do vídeo sobre a Fanutá e a Hakutá,
Observe os sinais, os animais, a natureza, tudo isso está se cumprindo para o aparecimento do Tareb. Que o Eterno te abençoe e você possa esperar para o segundo vídeo para falar sobre esse maravilhoso acontecimento e os sinais, né, e as consequências que virão sobre este assunto. Que o Eterno te abençoe e te dê uma shalom e um dia maravilhoso. Shalom.